Oi, gente! Hoje a gente vai analisar a obra de um artista que retratou a sociedade norte-americana dos anos 30, 40 e 50. E por ironia da história, a obra dele hoje faz muito sentido no nosso contexto de isolamento de 2020. Hoje a gente vai analisar Nighthawks, de 1942, do Edward Hopper. Começando então pela nossa análise visual, a primeira coisa que a gente consegue perceber nessa obra é que ela é assimétrica, ou seja, não tem nenhum eixo que organiza a composição em simetrias. A gente vê também que ela tem dois planos compositivos, o plano do fundo e o primeiro plano. No plano do fundo, então, começando de cima para baixo, a gente vê uma série de retângulos verdes que estão dispostos em forma linear. Eles têm uma pequena variação de tamanho que vão criar uma diagonal horizontal. Essa série de retângulos, ela está sobre um grande retângulo vermelho. Esse grande retângulo representa a parte superior do edifício. Ele é a forma mais tensa do plano compositivo do fundo, porque o contraste entre o vermelho e o verde é um contraste de cores complementares, que é o contraste mais forte do espectro cromático. Logo abaixo, a gente tem uma série de retângulos verticais e horizontais que a gente tende a perceber eles juntos, tanto pela cor quanto pela continuidade das formas. Eles representam a fachada do edifício. E logo abaixo a gente tem esse retângulo cinza, nessa posição mais horizontal. Quando a gente repara nas linhas tanto desse retângulo cinza, quanto da fachada, quanto do retângulo vermelho, a gente vê que eles estão criando linhas diagonais que vão criar uma ilusão de perspectiva. Chegando então no primeiro plano, a gente tem aqui no canto inferior esquerdo essa grande forma verde, que é um verde um pouco mais claro que o verde do plano do fundo. Como esses verdes são semelhantes, a gente tende a perceber eles meio juntos. Isso vai criar na nossa percepção uma ilusão de profundidade. Logo à direita, a gente vai ter a figura mais importante da obra, que é esse bar. Esse bar ele tem uma forma predominante de um trapézio. E essa forma ela não está aí à toa. Ela foi escolhida para reforçar a ideia de profundidade da obra, usando a teoria do ponto de fuga. Essa teoria é uma teoria visual que ela vai dizer que quando você aponta todas as linhas dos objetos que você está dispondo no plano para um único ponto, você cria essa ilusão de tridimensionalidade, como se você estivesse olhando uma janela. Nas extremidades superior e inferior desse trapézio, a gente vai ter formas que vão ter as cores semelhantes com a cor lá do plano do fundo, que vai ajudar a dar aquela mesclada e a reforçar essa ideia de profundidade. Essas formas elas são esse retângulo vermelho na parte superior e esses dois retângulos verdes nos cantos inferior e superior. E olhando entre essas formas, olhando dentro desse trapézio, a gente vai ter essa grande forma amarela, que é a forma mais importante da composição. Ela é mais tensa visualmente. Ela joga todo o nosso olhar para ela. E ainda dentro desse trapézio, a gente tem essas figuras humanas, essas 4 figuras humanas, e essa série de círculos e de pequenos quadriláteros que estão aqui para trazer ritmo visual. E o equilíbrio dessa obra ele foi pensado tensionando o plano do fundo e o primeiro plano. Então ele está tensionando aquela forma vermelha lá do plano do fundo e essa forma amarela do primeiro plano, criando assim uma diagonal que vai ajudar a reforçar ainda mais aquele efeito de profundidade que ele quer dar para a obra. Pensando então nos significados que essa obra traz, vamos começar a analisar um pouco pelas cores. A gente está vendo aqui que ele está usando cores complementares verde e vermelho, mas em tons bem escuros. E esses tons eles estão em oposição com esse amarelo vibrante. Isso vai criar na gente uma ilusão de uma cena noturna, que esses tons escuros eles estão em oposição desse amarelo que seria a luz. Reforçando essa ideia de visão noturna, a gente tem lá no plano do fundo também aquela fachada do prédio, que ela parece uma vitrine vazia, como se ali funcionasse uma loja que fechou. Dentro do bar, a gente tem 4 figuras humanas, 3 masculinas e uma feminina. Dessas figuras masculinas, a gente tem uma que está com uma roupa bem clara, que simboliza um uniforme. E as outras duas estão com um terno e chapéu, roupas mais parecidas. Lembrando que a gente está aqui nos anos 40, então era uma moda mais comum usar terno e chapéu. E a gente tem também essa figura feminina que está com uma roupa vermelha. Quando a gente vai pensar nas posições que as figuras estão tomando, a figura que está de uniforme, ela está numa posição mais de ação, como se ela fosse servir as pessoas que estão ali ao redor da mesa. Assim a gente entende que ele é o garçom, por isso e pela roupa que simbolizar o uniforme. E aí, pensando nas posições, a gente vê que a gente tem uma figura masculina separada das outras, que ele está numa posição mais sozinho. E a gente tem essas duas figuras, feminina e masculina, que estão bem próximas. Como esse bar está vazio, é como se eles fossem um casal. A gente entende que eles chegaram ali meio juntos
mas que eles não estão conversando com o outro, eles estão olhando para frente, os dois para o garçom. Então, juntando tudo isso, essa cena noturna, todos os edifícios fechados e esse bar que está vazio, a gente tem a impressão que as pessoas elas saíram e foram até esse bar em busca de alguma coisa, uma busca meio individual. E essa busca individual vai trazer pra gente essa ideia de que eles estão se sentindo sozinhos, solitários, e esse retrato da solidão. E mesmo no bar, eles estão sozinhos, eles estão isolados uns dos outros. Já passando para aquela parte mais pessoal, sobre o que essa obra ela transmite para mim, o que eu sinto quando eu olho ela está claramente falando sobre solidão, né? Sobre as pessoas estarem sozinhas. Não sei muito bem como vocês lidam com a solidão, com estar sozinho, mas para mim é muito tranquilizante, assim, é quase um calmante. E aqui nessa obra a gente vê o que para mim é um retrato de uma dualidade de solidão e solitude. Que solitude é essa ideia de que você está bem quando você está sozinho, e solidão tem a ver com estar sozinho meio improdutivo mentalmente, assim, que você entra numa angústia. E aqui a gente vê um casal em silêncio e um homem sozinho ali consumindo alguma coisa, que para mim eles estão simbolizando essa solitude. E ao mesmo tempo a gente tem esse garçom que está nesse bar vazio trabalhando, né? Ele está num turno ali que talvez não seja o melhor turno. Então ele tem um pouco mais a ver com esse retrato da solidão. Quando eu olho para essa obra, então, como eu tenho essa relação de ficar calmo quando eu estou sozinho, ela me passa uma tranquilidade. Vamos então passar lá para os impactos da obra do Edward Hopper. Começando pelo lado comercial, a gente vê que o Edward ele nasceu em 1882 e ele estudou design gráfico, ele se graduou nisso. E até 1924 ele vai equilibrar a produção autoral artística com a produção de design gráfico comissionado. Mas em 1924 ele vai ter a sua primeira exposição solo e ela já vai ser um sucesso com os colecionadores. Então a partir daí ele vai começar a viver mais da própria arte. Hoje, olhando para a obra dele, a gente tem uma catalogação de 366 obras, né? 366 quadros. E elas são bem raras de entrar no mercado, porque elas são bem limitadas. Então, quando elas entram, existe uma disputa muito grande. Além disso, ele está nas coleções mais importantes e nos melhores museus. Já quando a gente pensa no impacto mais sociocultural da obra dele, a gente tem uma coisa legal de destacar, que é ele viveu a efervescência cultural das vanguardas modernas, né, europeias. E ele teve acesso a elas, ele viajou para lá e pesquisou e estudou elas. Mas ele optou por usar uma linguagem mais tradicional, que é o realismo. E o que ele fez foi se debruçar sobre um tema, que é a solidão. E esses seus retratos de paisagens solitárias humanas, às vezes urbanas e às vezes mais rurais, eles vão influenciar diretamente a indústria cultural, principalmente o cinema. Se vocês começarem a reparar quando vocês estão assistindo um filme, às vezes o diretor vai querer transmitir essa emoção de solidão para você. E se você pegar o take desse filme, a posição da câmera, enquadramento, cores, provavelmente você vai achar alguma obra do Edward Hopper que influenciou essa cena. Por fim, falando da linguagem, a gente vê que ele negou as influências das vanguardas europeias e se debruçou sobre a ideia de um realismo. Esse realismo dele, ele é bem personalista, assim, ele é diferente. Ele vai estilizar as formas, geometrizando elas um pouco, e tem um pouco de impressionismo também nos degradês, que ele não vai detalhar tudo na obra, fazer tipo um realismo todo detalhado. Ele vai fazer um realismo mais de impressão, que é um realismo estilizado e geometrizado. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Me falam o que vocês acham da obra do Edward Hopper e se ela conversa mesmo com esse momento que a gente está vivendo. Me segue lá no Instagram para ver mais análises. Curte e compartilha esse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal e a gente se vê em breve com outro vídeo por aqui.